Senhores, artigo 304 do Código Penal cuida lá do uso de documento falso, tá? Então diz aqui a redação do artigo 304. Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados a que se referem os artigos 297 a 302 do Código Penal. Pena: a combinada à falsificação ou à alteração. Então veja lá, a primeira explicação em relação a esse artigo 304. Esse 304 ele faz referência a outros tipos penais, né? Então ele faz referência aos artigos 297 a 302. Então se você estiver diante da falsificação ou alteração, tá? No todo ou em parte, lá do 297, falsificação do documento público, do 298, falsificação do documento particular, 299, falsidade ideológica, 300, falso reconhecimento de firma ou letra, 301, certidão ou atestado ideologicamente falso, e 302, falsidade de atestado médico. Qualquer uma dessas falsidades, então, até então os tipos penais punia lá a conduta daquele que falsificava ou alterava, né? Aquele que elaborava o documento de forma falsa ou alterava depois o documento, certo? Ou na falsidade ideológica, né? Aquele que cometia em documento público ou particular, declaração ou que dele deveria constar ou nele inserir ou fazer inserir, certo? Declaração diversa da que deveria constar, tá? Lá nós estávamos punindo, o direito penal estava se preocupando com aquele que fazia o documento, elaborava o documento, certo? Aqui no 304, na verdade, a conduta então é prevista para aquele que faz uso desses documentos, né? Obviamente, desde que ele saiba, por óbvio, né? Que esses documentos aí, qualquer um desses documentos do 297 ao 302 sejam falsificados, tá? Então aqui é o uso do documento falso, tá? E o tipo penal faz a referência, qual que é a pena correspondente então? Então depende de qual crime, qual falsificação eu estiver lidando. Se eu estiver diante de uma falsificação do documento particular e a pessoa fizer uso desse documento particular falso, então eu pego a pena do 297, do 298, da falsificação do documento particular, e faço a utilização, né? A pena então aqui também é uma referência. Então o sujeito que falsificou o documento, o sujeito que fizer uso, recebe a mesma pena daquele que fez a falsificação, tá bem? Então essa pena aqui é uma referência também aos artigos. Artigo 304 então, a nossa objetividade jurídica continua sendo a tutela da fé pública, né? Característica lá do que os documentos devem conter lá a sua veracidade, né? Para a segurança da própria sociedade, né? O objeto material. O objeto material é referido. Então, de acordo com o papel que tiver falsificado, o documento que tiver sido falsificado, eu vou ter então o objeto material aqui do 304, tá bom? Uma observação, senhores. Para que eu fale em de fato nesse crime ou nos anteriores, tá bem? No 304 ou qualquer um dos anteriores que a gente viu, o documento deve ser na sua essência, tá bom? Cópia, tá bom? Ainda que autenticada, não é documento, tá bom? Então, se o sujeito fizer uso de uma cópia alterada ou falsificada, tá bom? Cópia de documento não é documento, tá bom? Cópia, xerox, o que você fotografia, tá bom? Digitalizada, tá bem? Ela não é documento, tá? A não ser alguns documentos que podem ser confeccionados de maneira digital, aí tem lei específica, né? Alguns documentos já estão vindo de forma digital, mas tem todo um conteúdo, tem o QR Code para se comprovar se é verdadeiro ou não, tá? Fora isso, cópia de documento não é documento. Então se eu apresento uma cópia que ela está alterada, tá bem? Eu vou falar em crime? Não vou falar em crime. Por quê? Porque não tem o documento, tá? O conceito de documento, né? Cópia não é documento, tá bom? Fique aí com essa marcação. E ainda que ela esteja autenticada, tá bom? Não é documento, tá bom? Cópia ou cópia autenticada não são documentos, tá certo? É o documento na sua essência, tá? Outra análise que deve ser feita aqui em relação ao objeto material, algo que a gente já falou sobre os crimes contra a fé pública, né? Naquela parte geral da introdução. Essa falsificação aí deve ser passível, né? Passível de enganar um homem médio, né? Falsificações grosseiras você não vai falar nenhum uso do documento falso, tá bom? Se for constatável a olho nu, né? Sem nenhum outro tipo de conhecimento, nada disso, né? Se o documento então tiver lá com o uso do documento falso tiver sido grosseira, a falsificação, eu não vou falar em crime, tá bom? Núcleo do tipo. Núcleo do tipo é fazer uso, né? Fazer uso é colocar em ação, utilizar qualquer um dos documentos falsificados, tá?
previsto lá entre o 297 ao 302, tá? Para mim ter a prática desse crime aqui, senhores, é imprescindível que o sujeito faça uso, né? O simples porte de documentos, desde que eu não seja o autor, né, da falsificação, da alteração, o simples porte de documento falsificado ou alterado, desde que eu não seja o autor da falsificação ou alteração, não tem crime ainda, né, do 304. Para que eu tenha a prática do crime do 304, é necessário que o sujeito faça uso, né, entregue para alguém, né, o documento, qualquer um dos papéis falsificados lá previstos entre o 297 e o 302, tá certo? Eu não vou ter aqui, senhores, uma observação, tá? Eu não vou ter aqui eventual concurso de crimes, tá? Então, o sujeito que falsificou o documento e depois fizer uso, eu tenho um crime único, tá? Então, se ele, o autor, o sujeito aí, foi o que fez a falsificação ou alteração no todo ou em parte de documento, e depois ele fizer uso, ele responde pelo primeiro crime, tá bom? Pela falsificação ou alteração, tá? Então não tem um concurso de crimes, né? Concurso formal nem material, tá? Por outro lado, se uma pessoa falsificou ou alterou o documento, e eu fui lá, recebi esse documento e fiz uso desse documento, tá? Eu vou ter concurso de crimes aí, o sujeito lá responde pelo mesmo delito? Veja, aqui também é uma outra regrinha, né? Uma outra exceção lá, a teoria monista do Código Penal, lá previsto no artigo 29, né? Aquele que fez a falsificação responde pelo 297, 298, 299 até o 302. E aquele que fez uso de qualquer um desses papéis falsificados responde pelo 304, né? Não há aqui um concurso, né? Seria para uma mesma finalidade, né? Mas as pessoas respondem por delitos distintos, tá? É uma outra exceção lá, a teoria monista do artigo 29, segundo a qual todos aqueles que praticam determinada conduta responderiam pelo mesmo delito, né? Aqui não, a lei penal prevê punições distintas aqui, tá? Aquele que falsificou responde pela falsificação, aquele que alterou responde pela alteração e aquele que fez o uso do documento de qualquer um desses papéis falsificados responde pelo uso, tá bem? Cada um dentro da sua conduta, exceção também à teoria monista, tá certo? Digamos que um sujeito é flagrado aí com diversos documentos falsificados, tá? Ou fez uso de diversos documentos falsificados ou alterados. RG, CPF, CNH, tá bom? Título de eleitor, reservista, ele fez todos, fez papel de todos, fez uso de todos esses papéis aí falsificados, tá? Vou ter quantos crimes aí? Crime único, tá bom? Se for dentro do mesmo contexto, crime único aí, só o artigo 304 mesmo, tá? E a quantidade de documentos eventualmente vai ser analisada pelo juiz por ocasião da dosimetria da pena, né? Diante da conduta mais poderosa, mais lesiva, né? Com mais potencialidade lesiva. Sujeito ativo do crime do artigo 304, qualquer pessoa, tá bom? Desde que não seja o autor da falsificação ou alteração, tá bem? Desde que não seja, porque se ele for o autor da falsificação ou alteração, ele responde pela alteração ou falsificação e não pelo 304, tá? Qualquer pessoa, então, aqui pode praticar o crime do 304, não há nenhuma qualidade especial por parte do sujeito ativo, né? Sujeito passivo, né? Sujeito passivo aqui é crime contra a fé pública, então a nossa vítima aqui é a sociedade, né? Representada pelo Estado, tá bem? E eventualmente o particular aí que tiver sofrido prejuízo, né? De forma indireta. Então, de forma direta o Estado, de forma indireta eventualmente o particular, tá? Lei subjetiva, que título é punido esse crime, né? De forma dolosa, por óbvio, tá bem? Desde que o sujeito saiba que aquele documento, aquele papel seja falsificado ou alterado, tudo bem? Responde aqui pelo crime do 304, tá? O tipo é doloso, então não tem previsão de forma culposa, né? E é algo que a gente volta a dizer aqui para vocês, algo que eu sempre falei nos crimes contra a fé pública, todos os artigos, todos os tipos penais aqui previstos dos crimes contra a fé pública são dolosos, não tem nenhum crime contra a fé pública culposo, tá? Consumação. Consumação vai acontecer no momento que o sujeito fizer uso de qualquer um desses papéis falsificados, tá? Fez uso, tá bem? Independente dele obter algum proveito, tá? O tipo penal não exige nenhum tipo de proveito, tá? Fez uso do papel falsificado, consumado estará o delito, tá? E a tentativa, né? Tem duas posições aqui, viu, pessoal? Tem gente que admite a tentativa e a posição que vai falar que não admite tentativa, né? Por que aqueles que defendem que não é possível a tentativa, por quê? Porque não é possível tentar fazer uso, né? O simples fato já de pegar o documento e entregar, digamos que o sujeito não chega a entregar, por exemplo, ao policial, eventualmente que estiver realizando a abordagem e exigir documentos, tudo bem? Solicitar os seus documentos. O simples fato de já fazer o movimento de entrega, tudo bem? Já está fazendo uso, tá? Então, aqueles que falam que não é possível a tentativa desse crime, tá bem? O simples ato de já fazer
qualquer tipo de uso já é, na verdade, né, já é a consumação do delito, né? Não tem como tentar usar, tá bom? Tentar fazer uso, tentar fazer utilização do documento ou papel, qualquer tipo de papel falsificado, tá bem? Aqui tem duas posições: admite tentativa diante do caráter subsistente do tipo, né? Plurissubsistente do tipo, e tem gente que admite aí, que não admite tentativa por conta disso. Qualquer ato de fazer uso já é consumação do delito, tá?